Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, eu estou aqui para iniciar mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Estamos acabando já o livro de Gênesis, tá? Não hoje, tá bom? Mas estamos aí acabando e eu quero falar sobre Babel. Hoje falaremos sobre Babel, ok? Mais conhecido como a Torre de Babel. Capítulo 10 e capítulo 11 de Gênesis, nós vamos encontrar aí a história dessa Torre de Babel. Coisa tremenda, tá? Então vamos iniciar. Depois do dilúvio, querido, o mundo ele teve um novo começo, tá bom? Então eu posso fazer essa pergunta aí para você, tá? O que aconteceu depois do dilúvio? Aí você vai dizer, houve um novo começo. Lembra que Deus enviou o dilúvio para que toda a maldade cessasse, né, na terra? E aí só sobrou a família de Noé, ok? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as esposas e os animais que subiram na arca, tá? Então depois do dilúvio, todo mundo, tá, teve um novo começo. Agora, veja bem, ao invés, aqui a gente já começa a ver uma coisa complicada, que a ordem de Deus, semana passada eu falei que Deus tinha dado ao homem essa autoridade de cuidar do mundo, ok? De cuidar do mundo exterior, né? Porque você convenhamos que o Jardim do Éden, tá? É um lugar oculto, um lugar escondido, tá? Ninguém sabe onde fica, ok? Mas Deus está dando essa autoridade para o homem, para ele cuidar do mundo, ele tem essa autoridade. E ao invés, né, como é que eles iriam estabelecer essa autoridade? Eles tinham que se espalhar, ok? Cada um ia para o seu lado, e aí eles iriam semear, e aí vai por diante. Quando eu estou falando isso para vocês, tem que se lembrar, queridos, que nós temos aí muitos e muitos anos, tá bom? Eu não estou falando de 10 anos, 100 anos, estou falando de muitos e muitos anos, tá bom? Perdão. Bom, vamos continuar. Então, ao invés dos homens se espalharem, eles se juntaram, tá? Eles se juntaram. Então, já estão indo contra a vontade de Deus. Veja que essa questão da desobediência a Deus é uma coisa terrível, né? O que é que o pecado não fez na vida do homem quando ele ao invés de usar o seu livre-arbítrio para obedecer a Deus, ele continua usando o seu livre-arbítrio para desobedecer às estratégias de Deus, né? Isso é muito importante. Bom, o que eles fizeram? Ao invés de se espalharem, eles resolvem construir uma torre, tá bom? Eles constroem uma torre. E quando você lê o livro lá de Gênesis, capítulo 10, você vai ver que eles têm sabedoria suficiente para construir uma torre. É coisa tremenda. No livro de Gênesis 10 tá mostrando já essa sabedoria que o homem tinha, tá? E é muito triste porque o homem usa essa sabedoria para o mal. Ele usa essa sabedoria muitas vezes para confrontar a Deus, tá? E aí eles construíram aí a torre, que essa é a torre que se chama a Torre de Babel. Ok? A Torre de Babel, ela foi construída em rebeldia. Enquanto Deus deu uma direção, espalhem, dominem a terra, eles estão dizendo, vamos nos juntar e vamos construir uma torre que toque o céu. Veja como o homem está agindo ainda através aí de uma maldade dentro do seu coração. Bom, vamos continuar. Por que eles construíram essa torre? Primeiro, eles queriam estabelecer um império. Então, através das atitudes deles, eles estão praticamente dizendo assim, ó, nós não queremos um Deus, né? Nós somos capazes de vivermos sozinhos. É mais ou menos aí, tá? Por aí. Então, eles queriam construir aí um império, né, mundial, e como eu já disse, independente aí de Deus. E por causa disso, o que acontece?
é muito importante, porque deixa eu explicar uma coisa para você. O que é pecado? Pecado é quando você vai contra a palavra de Deus. Você está em desobediência à palavra de Deus. Ah, mas como é que eu sei que isso é pecado? É simples, quando você lê a palavra de Deus, você descobre o pensamento de Deus, o coração de Deus, né, para com a sua vida. Então ele te ensina como aquilo que ele gosta, né? Ele te ensina aquilo que ele não gosta, mas a escolha é sua. Você tem a escolha de querer agir desta forma, como ele está se revelando, ou você tem a escolha de não querer viver, tá bom? Eu acho meio estranho isso, porque você imagina assim, se Deus é o nosso Criador, imagina assim, você vamos contar aquela historinha do serrote. O serrote foi feito para serrar, ok? Então você imagina o construtor que fez o serrote, então ele fabricou esse serrote para serrar a madeira, né? Para serrar o ferro, ok? E aí ele está lá, serrando a madeira, né? Serrando a madeira, e o serrote diz assim: ei, o que você está fazendo, construtor? Eu sou um serrote, mas eu não quero serrar a madeira, eu não quero serrar o ferro. Vamos imaginar uma conversa entre o serrote e o construtor. Lembrando que o serrote somos nós, né? E o construtor é Deus. Imagina o construtor dizendo: mas foi para isso que eu te criei. Eu criei você para um propósito. Eu criei você para essa finalidade. Para você serrar a madeira, para você serrar o ferro. Mas aí o serrote diz: não, não, não. Não, você deve ter me criado para isso. Mas eu não quero ser isso. Eu não quero fazer isso. Então, nessa historinha dá para você entender mais ou menos o que significa aí o pecado? É mais ou menos quando você fala para os seus filhos: filho, não faz isso. Porque você quer ensinar o que é o certo, porque você já passou por aquilo. Mas os nossos filhos falam: não, eu vou fazer, porque eu preciso provar. Né? Então, é mais ou menos isso. Lembrando que Deus é o nosso Criador e nós somos obras do Senhor. Fomos criados para um propósito e devemos desenvolver esse propósito. Como é que eu desenvolvo esse propósito? Conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Então eu vou estar na vontade de Deus desenvolvendo esse propósito. Mas se eu mesmo que eu conheço o propósito, eu não esteja fazendo, então eu estou em desobediência a Deus. Ok? Tá dando para entender aí o que eu estou falando? Bom, então por causa dessa independência deles, eles foram aí castigados com a confusão das línguas, tá? Quem foi que provocou essa confusão? O próprio Deus. Aqui você já está vendo, por que alguém fala inglês? Por que alguém fala o português? Por que alguém fala essas... Por que existem várias línguas na face da terra? Aqui está a explicação. Deus desceu, está dizendo lá em Gênesis, Deus desceu, ele viu que todos estavam, porque naquela época eles falavam a mesma língua, ok? Todos estavam no mesmo intento. Ao invés deles se espalharem, eles se juntaram. Ao invés deles dominarem a terra, eles resolveram construir um império para afrontar a Deus. Deus viu a intenção de cada um deles, que a intenção da construção de Babel era afrontar Deus. Deus viu que eles estavam unidos no mesmo propósito. E é claro, vamos ser sinceros, Deus é amor, não é? Deus não poderia fazer assim, vou matar todo mundo de novo. Sim ou não? E se quer que Deus falou assim, nunca mais virá um dilúvio sobre a terra, né? Mas Deus poderia ter feito outra coisa rapidamente. Mas Deus é o Deus de misericórdia. E aí o que acontece? Ele desce e ele cria uma confusão. Então as pessoas começam a falar línguas diferentes, de tal forma que um não consegue entender o que o outro está falando. Né? Então, no meio dessa confusão, imagina, hoje você se mata para aprender o inglês, um exemplo, né? Você fala aí português, e aí você não entende quando um americano ele vai falar com você, e vice-versa, ok? Imagina alguém que fale espanhol, ou alguém que fale
vamos lá, uma outra língua que você possa imaginar. Quando se você for falar no seu português, ele não vai entender, assim como ele também não vai, quando ele estiver falando, você também não vai entender. Então, isso fez com que eles se juntassem. Então, quem falava a mesma língua, vamos supor, eu falo português, né? Mais ou menos, mas eu falo português, né? E aí, eu vou me juntar com a tribo que fala português. Aquele ali está falando inglês. Então, ele vai se juntar com a tribo que fala o inglês, ok? E aí vai por diante, tá bom? Foi aí que eles desistiram da Torre de Babel, tá? E cada um, né, seguiu o seu caminho. Eles foram para regiões totalmente diferentes, ok? Tá bom? Então, a raça, que se eu posso dizer assim, né? A raça humana, tá? Ela foi aí dividida em nações, como eu já disse, falando diferentes línguas, de acordo com os 3 filhos de Noé. Então vamos lá. Veio o dilúvio, só sobrou a família de Noé. Dessa família você tem Sem, Cão e Jafé, tá? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, tá? E desses filhos foi que você começa a ver toda a reconstrução novamente aí da raça humana. Gente, isso é maravilhoso, né? Lê o livro de Gênesis capítulo 10 para você ver. Lá você vai ver, gente, eu queria muito que você lesse, porque você vai ver quantos anos viviam os homens, tá? A Bíblia está falando aí no livro de Gênesis apenas de homens, né? Mas você vai ver quantos anos, uns viviam 400, outros viviam, vai diminuindo, né? Outros viviam 300, outros viviam aí 200, outros viviam 70 anos, vai diminuindo. Hoje está complicado realmente viver. Mas só em você ler o Gênesis capítulo 10, você vai ver como passam-se anos e anos e anos e anos e anos, então dá para você entender, né, como é que a terra se tornou uma terra aí novamente povoada, tá bom? Ok? Tá dando para entender aí, irmãos? Então veja, os filhos de Sem, tá, eles se localizaram na Arábia. Então, para onde foram os filhos de Sem? Para a Arábia, ali para o Oriente, tá? Os filhos de Cão, Cão, C-A-O-T-O, Cão, os filhos de Cão foram para onde? Os filhos de Cão, eles se estabeleceram na África. Então você aí, né, tem uma coisinha, né? Então, provavelmente, né, somos descendentes aí de Cão, tá bom? Cão não tem nada a ver com aquele negócio, você é um cão. Não, era o nome dele, tá bom? Então, descendentes de Cão, eles se estabeleceram ali na África. E os filhos de Jafé, eles vão se estabelecer na Europa, ok? Então, filhos de Sem, eles ficam na Arábia, ali no Oriente, os filhos de Cão na África, ok? E os filhos de Jafé, eles vão ali povoar a Europa. Gente, que grande é essa história, né? Aleluia. Bom, eu vou perguntar para você então, bem rapidinho, para fazer essa pergunta, né? Você grava aí, fazer essa pergunta. Por que Deus, né? Por que Deus, ele por que Deus destruiu ali a Torre de Babel? Por quê? Aí você vai responder, porque o povo estava em rebeldia, o povo não quis se submeter à decisão de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Gente, é muito fácil, né? Deus é o criador de tudo, nós já aprendemos isso em Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra e de repente o ser humano, ele, por causa dessa natureza pecaminosa, ele tem essa facilidade de se rebelar contra o seu criador. Isso é muito triste, tá? Então, lê lá no livro de Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9, você vai ver justamente essa oposição. Você vai ver, tá lá escrito, Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9.
você vai ver que eles vão dizer assim, está escrito. Eles vão dizer, olha, vamos fazer tijolos, vamos nos reunir, vamos construir uma torre, está escrito. Então não tem nada a ver com uma coisa assim, tipo que você pode imaginar, Deus permitiu, Deus colocou na cabeça deles fazerem isso, e aí Deus, quando eles estavam construindo, Deus falou, agora eu vou destruir, vou separar. Não, o homem simplesmente, usando a sua sabedoria para o mal, resolve desobedecer a Deus, construir a Torre de Babel e falar assim, nós vamos construir uma torre que toque o céu. Isso aqui é muito triste. É muito triste, ok? Então lê lá em capítulo 11, do 1 ao 9, tá? Então eles constroem isso por causa em relação, eles queriam se opor a Deus. E com o resultado dessa oposição, Deus aí confunde as línguas e aí existe essa dispersão, né? Cada um vai para o seu lado, ok? E aí, esse problema de línguas é um grande problema até hoje, né? Não é? Porque as línguas, ele é um meio de comunicação. Para eu poder expandir o meu comércio, eu preciso saber, né, me comunicar. Então hoje, uma das grandes necessidades no mundo é essa necessidade de aprender a língua, né, a cultura daquela pessoa aonde eu quero oferecer o meu produto e vice-versa, não é? Até mesmo nas artes, nós temos essa dificuldade em questão das línguas e também em relação às civilizações, né? Para você poder conhecer todas essas pessoas, você precisa aprender a conhecer as suas línguas. Veja, então vê, né, meu querido, todo mundo falava a mesma língua, mas por causa da desobediência, cada um agora tem que se virar para poder entender e compreender um ao outro, né? Bom, outra coisa que eu quero deixar aí bem claro é que quando eles constroem a Torre de Babel, eles constroem essa torre para se gloriar. Eles estão usando a sabedoria que Deus deu para eles se gloriarem. Para dizer, ó, tá vendo onde nós chegamos? Chegamos até o topo do céu. Podemos tocar você, Deus. Coitados, né? Coitados. E aqui tem uma grande lição para nós. Porque nós fomos criados por Deus não para nos gloriarmos. Nós fomos criados por Deus para glorificar a Deus. Tá? Fomos criados por ele para glorificar a Deus. Então, quando o serrote está ali serrando, fazendo a sua função, a pessoa que está usando, agora é uma outra pessoa, né? A pessoa que está usando ali está dizendo, puxa, grande foi esse inventor, hein? Parabéns por esse inventor que construiu um serrote aonde eu posso serrar a madeira com facilidade, aonde eu posso serrar aí o ferro com facilidade. Então, quando você cumpre a sua função, então você está glorificando o seu Criador. Isso não é tremendo, gente, né? Glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui lendo. Então, lê de novo lá, né, Gênesis capítulo 10, o verso 11, e você vai encontrar aí, né, aquilo que eu já falei, a base em que as nações foram divididas. Elas foram divididas de acordo com esses três filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé. E aí você vai descobrir ainda esse motivo da divisão que eu já falei para você aí no vídeo, tá bom? Agora, a maior parte dos descendentes de Noé, parece ter migrado da Armênia, porque o Monte Ararat, ele fica lá na Armênia, tá? Eles parecem que quando o monte, aliás, a arca travou lá, eles resolveram retornar. E aí eles retornam, né, para a Babilônia. Não tem um mistério aí, gente? Olha que coisa. A Babilônia sempre foi considerada como, né, como eu falei na semana passada, que é a Arábia, a Babilônia é sempre considerada como um povo mau, um povo ruim, um povo idólatra, um povo que, né, não quer saber de Deus, né? Então você vê o retrocesso, a arca trava no Monte Ararat, quer dizer, distante
desse lugar, mas eles resolvem retroceder e parece que eles querem reconstruir novamente, né, num lugar aonde já foi totalmente destruído, né? Então, isso é muito triste, porque quando você tem a oportunidade de avançar e você fala assim, eu não quero avançar, parece que você está fazendo a mesma coisa que os construtores da Torre de Babel, tá? Então, deixo aí para você esse ensino, dizendo o seguinte: faça o que Deus mandou você fazer. Não fuja do propósito que Deus tem para você. Se Deus disse que você tem que dominar, vá e domine. Se Deus disse que você precisa andar, caminhar, conquistar, vá e conquiste. Nunca faça nada contrário àquilo que o teu construtor determinou sobre a sua vida. Porque desta forma, eu vou te dizer, você nunca vai ganhar de Deus. Nós nunca na nossa vida vamos ganhar de Deus, ok? Porque Ele é o nosso construtor e Ele nos criou para um grande propósito. Que esse ensino de Babel fique aí dentro do seu coração e que, ao invés de você querer, porque isso é do ser humano, né? O ser humano ele quer fugir, o ser humano ele quer se esconder, o ser humano ele quer fazer coisas totalmente contrárias daquilo que Deus mandou ele fazer. Eu lembro de Elias, quando Deus foi lá e falou com Elias, porque Elias, debaixo de uma ordem, debaixo de uma ameaça, Elias vai para a caverna, e Deus perguntou 3 vezes para ele: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Para ver se ele despertava, né? O que você está fazendo aí? Não é aí que eu quero que você esteja, né? Eu quero que você faça a minha vontade, né? Deus permitiu que Elias fugisse e ainda deu para ele sustento no meio dessa fuga, né? Para que ele pudesse entrar dentro da caverna. Mas mesmo assim, ele não venceu a Deus, né? Ele teve que fazer a vontade de Deus. Que você que está me assistindo também receba essa palavra em nome de Jesus e que você seja um grande instrumento nas mãos do Senhor. Forte abraço, nos veremos no nosso próximo estudo em nome de Jesus. Deus abençoe. Eita, tchau, tchau.